Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre um dos mercados mais queridinhos aí, um setor que as pessoas adoram comprar as ações, principalmente porque recebem muitos dividendos, que é o setor de energia elétrica. Vamos ver como ele é dividido e vocês vão ver algumas nuances que são importantes para daqui para frente também, algumas alterações grandes que vão ter nesse mercado. Então fica já com a gente, curta o nosso vídeo, se você gosta do nosso material, se inscreve, ativa aquele sininho do lado de notificações e também compartilha com os amigos, compartilha bastante o vídeo. A gente já começa. Bom, gente, vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Talvez fique um pouco longo, mas eu acho importante a gente falar sobre o mercado de energia, algumas modificações que vão ter principalmente nos próximos 4 anos. Então, o que você precisa saber sobre energia elétrica? Peguei de forma proposital uma geradora de energia, uma transmissora e uma distribuidora, prioritariamente cada uma delas, né? ENGIE, Taesa e CEMIG. Vamos começar vendo como funciona o sistema de uma forma bem simples. Tá? Você tem aqui a geração de energia, e aí a geração hoje em dia pode ser hidrelétrica, pode ser usina térmica, pode ser energia eólica, pode ser energia solar. Enfim, você tem geração de energia que é feita por uma geradora de energia elétrica. Aí essa geradora de energia ela tem os consumidores finais, né? Indústria, comércio, rural, você aí na tua casa, residencial, e aí aqui tem a distribuição de energia, que são as distribuidoras, Light, CEMIG, Eletropaulo, Enel, enfim, né? Todas essas, Copel. E aí a gente tem aqui no meio, como é que faz para essa energia gerada aqui chegar na energia da tua casa, chegar até a distribuidora que vai entregar na tua casa. Precisa ir por transmissoras de energia. Então a gente tem aqui 3 pontos principais nesse setor de energia, 3 tipos de empresa. Você tem as empresas que são geradoras de energia, as transmissoras de energia e as distribuidoras de energia. Vocês vão ver que elas tentam fazer investimentos em vários setores, mas tem aquelas que prioritariamente são geradoras, prioritariamente transmissoras e distribuidoras. Então vamos começar pelo setor de geração de energia elétrica. Hoje no Brasil ainda é mais de 70%, vamos dizer aí, quase 70% do sistema ainda é atendido pelas usinas hidrelétricas. Tá? Então ainda é um percentual muito grande de usinas hidrelétricas. E o que aconteceu? Como é que o Sistema Integrado Nacional, sim, ele foi concebido? Ele foi concebido de uma forma a mitigar os riscos hidrológicos. Ou seja, se em um determinado momento não chover nada no Nordeste e chover muito no Sul e no Sudeste do país, tudo está interligado dentro do sistema, então essa energia que sobrou no Sul e no Sudeste pode ir lá para o Nordeste ou vice-versa. Então ele é feito de uma forma que mitiga os riscos. E aí o que acontece? Já que as chuvas são diferentes, o Brasil tem um tamanho continental, foi criado o GSF, que é a mesma sigla em inglês, Generation Scaling Factor, que mede, né, a cada mês, na base mensal, a razão entre a energia produzida e a soma das garantias físicas dos mesmos. Cada uma das usinas hidrelétricas elas têm uma garantia física, então elas precisam, no mínimo, gerar aquela quantidade física, mas às vezes elas não conseguem gerar essa quantidade física. Aí quando tem uma diferença, esse GSF aqui, ele é acionado e mostra que o sistema está faltando energia ou que está sobrando energia. Por isso que você vê aí na tua casa aquela bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha na conta de luz. Aí o que a gente tem? A gente tem de um lado o GSF e do outro lado o PLD. O PLD é o preço da liquidação das diferenças. E esse preço da liquidação das diferenças, obviamente, ele é maior, né, à medida que falta energia. E ele é menor à medida que sobra energia. Então, se você olhar bem aqui, você vai ver que nos últimos anos, e normalmente, tá, a gente tem um terceiro trimestre que costuma faltar energia, costuma ser necessário ligar as usinas térmicas, por exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, esse ponto
julho, agosto, setembro. A gente tem esse ponto aqui, junho, julho, agosto, setembro. A gente tem aqui, ó, o agosto e setembro, tá? E a gente tem aqui agosto e setembro, a gente tem aqui agosto e setembro. Eu acho que você, se for brasileiro, você sabe que o Brasil ele tem muita precipitação de chuva, muita chuva nos meses do verão, e exatamente nesse trimestre de julho, agosto e setembro você tem menos chuvas. Então o que acontece? Os reservatórios reduzem a quantidade de água e aí produz-se menos energia e o preço das liquidações das diferenças sobem. O que eu quero mostrar nesse gráfico aqui é que esse ano choveu muito, então os reservatórios ficaram mais altos, né? Eles ficaram com maior quantidade de água. Então a gente vê que hoje a gente está no menor nível, ó, nível igual ao de 2016 e igual ao de 2012. 2016 foi logo depois de ter aquela estiagem, que inclusive trouxe muito problema para as empresas de saneamento básico do Sudeste. Copasa e a Sabesp tiveram muitos problemas em 2015 e 2016. Se vocês quiserem voltar lá, vocês vão ver que o lucro delas se reduziu muito naquele período. Então o que a gente tem é que esse ano aqui é um ano que o preço da liquidação das diferenças vai acabar sendo menor, tá? Mesmo que pare de chover agora, tem uma estiagem agora nos últimos 2 meses aí, mesmo assim não vai subir tanto quanto subiu lá atrás. E aí a gente vem para a energia da ENGIE, que é a geradora de energia. O que a ENGIE ela faz, tá? A ENGIE ela tem 3 tipos de contratos assim maiores. Ela tem o contrato que é aquele mais garantido de todos, ou seja, ele pega aquelas distribuidoras. Então vamos imaginar, ela tem lá um contrato com a CEMIG que ela vai distribuir tanto de energia elétrica para a CEMIG pelo preço tal que já está fechado. Então quer dizer, aí ela teria uma garantia. Então aqui ela tem previsibilidade do fluxo de caixa de longo prazo. Aqui em cima ela tem a parte de flexibilidade, ou seja, o mercado livre. São aquelas empresas, principalmente industriais ou uma comercial muito grande, que consome muita energia e ela não precisa ficar restrita ao mercado cativo. Então ela compra no mercado spot de quem for, né, de quem tiver aí com melhor preço e etc. E a gente tem aqui no meio que é os contratos de oportunidade, compra e venda, que são aqueles tradings de energia elétrica. Se vocês olharem aqui em 2018, ela pegou e aumentou de 7% em 2016, 10% em 2017 para 17% em 2018. Ela aproveitou aquela alta, né, da energia elétrica, ela aproveitou aquela alta lá do PLD que a gente viu antes e socou venda de energia no preço mais caro. Esse ano ela não vai conseguir fazer isso, então ela só está com 13% nessa parte aqui. Tá? Então, provavelmente o resultado da ENGIE, igual a gente já viu ali no último trimestre, ele não vai ser tão forte quanto veio lá atrás em 2018, salvo se a TAG conseguir jogar esse resultado para cima. Tá? Mas apenas a parte elétrica não vai conseguir gerar o mesmo resultado porque os reservatórios eles estão maiores e o preço da energia acabou que está menor. Então é mais difícil para uma geradora de energia que precisa vender essa energia conseguir resolver essa situação. E aqui a gente vê que a estratégia da ENGIE para o futuro é descontratar cada vez mais energia. Na verdade, ela vai ter uma descontratação de energia menor aqui em 2020 e depois, a partir de 2020 até 2023, ela vai tentar ganhar o valor máximo possível descontratando energia. É claro que até hoje ela conseguiu resultados fabulosos nessa parte aí de mercado de curto prazo, né? Nesse mercado de comprar e vender energia. E consegue descontratar no período certo, consegue vender no período certo também, só que a gente tem aqui uma possibilidade de aumento de risco também. É sempre aquela questão, risco versus retorno. Ela está aumentando a possibilidade dela de ter um retorno, mas em compensação ela aumenta também o risco dela. É claro que é um risco para, principalmente aqui, ó, para a partir de 2023, que já pula para 27%, mas é algo que a gente precisa botar no nosso radar também. Observação: caso a energia disponibilizada pelos reservatórios não seja suficiente de acordo com o GSF, acaba que são ligadas energias mais poluentes.
tá? Como as térmicas a carvão, por exemplo, igual a Eneva tem. E por que eu estou falando da Eneva? Porque eu escrevi um artigo, tá? Essa semana passada agora sobre a Eneva, um case que a gente recomendou no nosso treinamento de crescimento patrimonial e que deu um resultado muito positivo, apesar de ter gerado menos energia, apesar da produção de gás menor e apesar de ter uma receita líquida 27% menor. A grande questão é a estratégia da empresa. Tá? Eu não quero entrar no exemplo de Eneva, mas clica ali na descrição do vídeo e lê o nosso artigo que eu coloquei semana passada. A grande questão é, nesse ano não precisou ligar as usinas térmicas, as termoelétricas e nem as usinas térmicas a gás, né? Nem as UTE, nem as UTG. Quer dizer, precisou ligar um pouco, mas não precisou ligar tanto. Ó. Foi só 15% e 9%, contra 31% e 26% do ano anterior. Então, afetou aqui a receita líquida da Eneva. Tá? Então, isso aqui é o racional. A gente tem um ano que chove muito, quem tem lá usinas térmicas e etc., fica só com aquela receita líquida mínima, aquele fixo. Bom, aí a gente passa aqui para o setor de transmissão de energia, que talvez seja o setor preferido aí teu que gosta de dividendo, né? Você vai comprar sempre Taesa, Transmissão Paulista e Alupar. Ele é o mais previsível, é o mais constante do setor de energia, a gente vai ver por quê. Tem a maior margem líquida, tem um alto investimento na hora da construção das linhas de transmissão, mas depois é só pegar o dinheiro. É igual aquele cara que, enfim, ele compra, por exemplo, um imóvel, assina um contrato de 15 anos e a pessoa paga o aluguel para sempre. Então, quer dizer, ele teve um gasto grande no início para construir aquele imóvel, depois ele tem 15 anos seguidos. Só que a transmissão de energia são 30 anos, né? Melhor ainda. Algumas categorias do setor, já que a gente está falando de Taesa, eu peguei aqui a categoria 2 também. Tá? As principais transmissoras da Taesa, as principais linhas de transmissão, são essas da categoria 2, que foram licitadas entre 1999 e novembro de 2006, e elas são conhecidas como base blindada. Por quê? Porque elas têm aqui, não tem a revisão tarifária. São concessões com prazo de 30 anos, reajustadas sempre pelo IGPM anualmente, e a única questão é que a partir do 16º ano de operação reduz pela metade a RAP. Tá? A RAP é essa receita anual permitida. As concessões licitadas na categoria 3, a gente tem aqui que são os leiloados a partir de novembro de 2006. Então, a maioria da Alupar, por exemplo, é nesse significado. Tá? E a da Transmissão Paulista ainda é a categoria 1, que foi antes de 1999. Aí a gente tem aqui receita anual permitida corrigida pelo IPCA, que normalmente no longo prazo dá menos do que o IGPM, mas a gente também tem revisões tarifárias no 5º ano, 10º e 15º ano. Então, se a empresa conseguir algum ganho de produtividade, ela pode acabar ganhando menos do que o IPCA. Isso aí repassa a menor, né, para o custo. Então, o consumidor ele passa a ter um custo menor da transmissão, caso isso aconteça. Concessões também de 30 anos. Mas o que eu quero mostrar é, acabado o investimento da linha de transmissão, a empresa recebe uma receita anual por 30 anos ou corrigido pelo IGPM ou pelo IPCA. Por isso que ela é previsível, por isso que ela tem ela é mais constante desse setor. A única coisa que varia é, o IGPM subiu muito, ela ganha mais. O IGPM subiu pouco, aí ela ganha menos. Tá? Ou IPCA. Por que eu falei que esse setor vai mudar? Olha só. Em julho de 2019, tem 147,8 gigawatts de energia sendo transmitido. Tá? Aqui tem a extensão da rede de transmissão. Não faz sentido aqui para o vídeo a gente ser tão técnico. Em 2023, a estimativa é que chegue a 185,5 gigawatts. Todos esses leilões de transmissão de energia vão adicionar aí 37,7 gigawatts, ou 37.700 megawatts, que é um aumento de 25%. Se vocês olharem esses dois gráficos da RAP em 2019 agora, do operacional, e a RAP total, que inclui a construção, vocês vão ver que a Taesa é aquela que mais vai perder mercado. Porque ela hoje tem 20%, só que como ela investiu pouco, ela vai cair para 12%. Só para vocês terem uma ideia, a Alupar de 6%, ela vai manter os 6%, quer dizer, ela vai dobrar de tamanho, né? Vai passar 9,5 bilhões para 21,8 e ela mantém o total dela. Se vocês olharem aqui, por exemplo, a Neo Energia já vai entrar com 4%.
Tá? E a Neoenergia, por exemplo, que é uma ação que poucos recomendaram lá na época do IPO, a gente fez questão de colocar na nossa carteira, já está aí saiu de 15,60, já está em 21, pelo menos quando eu estou gravando hoje, e a gente vê exatamente isso aqui. Por quê? Porque ela tem previsões de futuro, ela tem planejamentos de futuro. Esse 4% aqui, provavelmente a receita da Alupar de hoje. Tá? Então, quer dizer, a Neoenergia vai ter de transmissão de energia o lucro, por exemplo, da Alupar de hoje, já para aumentar o resultado dela, apesar dela ser uma distribuidora. Se vocês olharem aqui, ó, a Energias do Brasil vai entrar com 3% também, a Equatorial vai entrar aqui com 5%, as pessoas não entendem por que a Equatorial está cara e fica mais cara. Ela está aqui, ó, ela está se preparando para o futuro. E o mercado gosta daquelas empresas que estão se preparando para o futuro. E a gente tem ainda aqui, ó, a Furnas diminuindo também, né? E a State Grid, que vai virar a principal empresa do Brasil em termos de transmissão de energia elétrica. E aí a gente passa para o último setor nosso, que é o de distribuição de energia, que ele nos últimos anos, inclusive, foi considerado o patinho feio do setor. Mas eu quero mostrar para vocês que o jogo está virando, principalmente agora que a energia vai ficar mais barata, porque a gente tem, além de outras fontes de energia sendo geradas, a gente tem que esse ano choveu muito. Então, só para vocês terem uma ideia da CEMIG, olha só, ela produz, que ela tem algumas geradoras, 2.500 gigawatt-hora de energia. Só que ela precisa de 40 mil gigawatts, então ela compra 37 mil. 36 mil comercializado, 3,3 é perda na rede de distribuição e 294 é perda na rede básica. Então, quer dizer, o preço mais caro na hora da geradora impacta muito o resultado da CEMIG. Foi o que aconteceu lá atrás, ela ficou super endividada. Pessoa aí que está mais tempo no mercado lembra da debenture dela pagando IPCA mais 10 e IPCA mais 11 há 3 anos atrás. Então agora o jogo está virando. Por quê? Porque a energia ficou mais barata para a CEMIG comprar. E por que também? Porque ela tem os clientes dela. E aí, olha só o que acontece, já que essa energia acabou ficando mais cara nos outros anos. Ela conseguiu um aumento muito grande. Ó. Os residenciais que tinham R$760 por megawatt-hora em 2018, virou 866. Ó, o industrial de 253 passou para 292. São sempre reajustes acima de 10%, 15%. Se a gente pegar aqui de 414 para 482, a gente vai ver que dá mais do que 15%. Então, essa revisão tarifária aqui no mercado cativo da empresa fez com que ela começasse a gerar uma receita muito grande, até mesmo sem aumentar a quantidade de megawatts. Ó, a gente vê que a variação inclusive foi negativa, ela distribuiu menos energia e mesmo assim ela aumentou muito a receita dela. E por isso que eu falei que o jogo está virando. Elas tiveram tantas revisões tarifárias acima da inflação por causa de falta de chuva, que agora ela está com, né, quando eu falo CEMIG, mas as outras distribuidoras também estão com uma condição melhor. Tá? E aí a gente tem a questão do mercado cativo versus mercado livre, que eu já acabei explicando antes, e esse aqui é o grande risco das distribuidoras, ou seja, aumenta muito o preço da liquidação de diferença, normalmente em julho, agosto e setembro. Se o reajuste da empresa é em maio, como é o caso da CEMIG, a CEMIG vai ter que ficar comprando energia cara, e ela só vai ter o aumento de preço em maio do ano que vem. Então esses 10 meses aí de diferença fazem muita diferença ali no final, no resultado da CEMIG. Aqui a revisão tarifária, só para vocês terem uma ideia, olha só, nesse ano aumentou 8,73% as tarifas dos consumidores da CEMIG-D, que é a CEMIG distribuidora, e o impacto médio no ano passado foi 23,19%, só para vocês verem como ficou acima da inflação por causa daquele PLD que a gente falou lá atrás. Então, gente, o sistema está todo integrado, como vocês podem ver. A geração de energia, a transmissão de energia, a distribuição de energia. Claro que a transmissão tem menos risco, mas você vê como um aumento do lucro lá na geração de energia por causa do aumento do preço gera um problema nas distribuidoras. Um aumento nas distribuidoras gera um problema nas geradoras. Algumas empresas preferem ter um preço fechado, e aí ela já sabe quanto que ela vai comprar, ela passa a ter uma previsibilidade maior.
A ENGIE, por exemplo, ela não quer essa previsibilidade para ela, ela quer descontratar muita energia para ela poder tentar ganhar o máximo possível. Então, esse mercado aí que a gente conhece hoje de energia de 2019, ele vai mudar ainda muito para 2023. Porque a gente ainda vai ter a entrada das usinas térmicas a gás, como eu escrevi no artigo da Eneva, que vocês podem ver. A gente ainda vai ter um aumento grande de usinas eólicas, um aumento grande de usinas solares e ainda vai ter um aumento pequeno das usinas hidrelétricas também, mas elas vão continuar sendo as principais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, deem o seu like lá embaixo. Passem a olhar as distribuidoras de energia como um tipo de empresa possível a ser comprada, tá? Não necessariamente a CEMIG que eu falei aqui no vídeo, não é uma recomendação nem nada, nem mesmo a Neoenergia que eu falei no vídeo, mas olhem de certa forma aí, Copel, Energias do Brasil, CEMIG, Neoenergia, enfim, todas essas empresas merecem uma atenção especial porque elas vieram de muitas revisões tarifárias acima da inflação e aquele problema que elas tinham lá no passado por causa do decreto da Dilma, meio que já foi mitigado, né? Agora elas já estão inclusive gerando caixa operacional, reduzindo o endividamento e etc. Não apenas uma ou outra, mas o setor como um todo de distribuição de energia. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e não deixem de olhar ali na descrição do vídeo também sobre o nosso evento presencial Ultimate Value, que a gente vai falar sobre as perspectivas para 2020. É um evento no Rio de Janeiro e que a gente já está aí nos últimos ingressos do primeiro lote, tá? Eu no vídeo de sábado eu já não precisei falar que estava nos últimos ingressos, mas agora sim, a gente teve uma adesão grande e eu realmente não quero, né, que ninguém tenha que pagar o preço do segundo lote se já está pensando em ir. Então clica lá embaixo, pega mais informações, qualquer coisa, a gente está no dicadehoje7@gmail.com para responder qualquer dúvida. Abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.